Bom, continuando aqui, galera, seguinte, precisamos começar a introduzir os componentes internos do CardView, mas antes podemos notar aqui que o CardView ele está pegando toda a largura do pai dele, ou seja, Match Parent, tá? Só que aí precisamos deixar umas margens para deixar uma visualização melhor aí para o usuário. Perfeito, então aqui vamos colocar uma margem em todos os lados de 16 dp, tá? Então, a partir daí, margem 16 dp tem outros atributos que iremos colocar ainda no CardView, referente ao nível do CardView sobre a tela, mas colocaremos depois isso daí, tá? Então, para inicializar, eu vou abrir de novo aqui o nosso aplicativo. Então, temos aqui um título, um subtítulo e uma imagem. Temos depois uma imagem abaixo com uma descrição e alguns botões. Então, vamos iniciar construindo a parte superior aqui do CardView. Perfeito. Para isso, então, galera, seguinte. Vamos criar aqui dentro do CardView um primeiro Linear Layout. Ou seja, a altura, a largura vai ser... Opa, Wrap Content não. Vai ser Match Parent. Então, aqui ele vai pegar a largura do pai e a altura também vai ser Match Parent, ou seja, ele vai pegar a altura do pai dele, que é o CardView. Só que o CardView é o quê? Wrap Content, a altura dele. Basicamente, o Linear Layout está pegando tudo da altura do CardView. Só que como é Wrap Content e não tem nada que ocupe espaço dentro do CardView, ele continua com a altura mínima aqui, perfeito? Então, beleza. Continuando aqui, precisamos pôr a orientação. Então, a orientação vai ser aqui vertical, um item aí abaixo do outro. Só que percebam que a imagem ela não está abaixo dos text views, perfeito? Então aqui a gente vai precisar manipular de uma outra maneira para o layout ficar dessa forma, tá? Então, beleza, aqui vai ser vertical. Então vamos fechar esse primeiro linear layout, que no caso seria o Linear Layout interno, ou seja, ele vai ocupar todo o espaço do CardView. E dentro nós começamos a construir aqui o primeiro Linear Layout, que vai compor ali a imagem e os text views ali que estão do lado, tá? Beleza, então aqui a largura vai ser Match Parent, a altura também vai ser Match Parent. Só que aí, pessoal, a orientation, qual que vai ser a diferença? Ou seja, aqui nós temos um linear layout, o primeiro linear layout, que ele ocupa tudo, tanto a largura total do pai, que é o CardView, quanto a altura total do pai, que é o CardView. Então ele pega todo o espaço da CardView, ok? Perfeito. O segundo linear layout já é a estrutura superior aqui do CardView, tá? E a ideia é deixar esse linear layout com a orientação horizontal, ou seja, um componente vai ficar do lado do outro. Então, a imagem vai ficar do lado do text view. Então, sendo assim, aqui horizontal, perfeito. Então, aqui vamos fechar. Vou colocar um padding também. Padding. Depois eu coloco o padding, depois eu mostro para vocês como vai ficar o padding. E aí, pessoal, primeiro vamos colocar o Image View. Então aqui, Image View. A altura vai ser, a largura vai ser Wrap Content. A altura Wrap Content também. E aí a gente precisa colocar um Source, o SRC, atributo SRC, que é de fato a imagem que vai ser carregada aí nesse Image View. Então aqui vamos carregar uma imagem que já vem padrão, o MIP-MAP-C Launcher. Então aqui ele carregou a imagenzinha e como o nosso Linear Layout é horizontal, aqui do lado virão outros componentes. Vai ficar um do lado do outro. Perfeito. Sendo assim, colocamos o CardView, só que agora observem que o título e o subtítulo eles ficam um abaixo do outro. Então, se o nosso Linear Layout for horizontal, não vai dar certo, porque o horizontal fica um do lado do outro, e não um abaixo do outro.
Sendo assim, nós precisaremos criar um outro linear layout que vai ter a orientação vertical para um item, um componente ficando embaixo do outro. Só que esse outro linear layout vai ficar dentro desse linear layout que tem como orientação horizontal. Ou seja, se nós criarmos um linear layout aqui dentro, então podemos deixar a largura como match parent e a altura como wrap content. O que acontece aqui? Este linear layout, este linear layout vai ter a orientação aqui vertical. Podem ver até o tracejado aqui, ó, podem perceber. Notem que ele ficou ao lado do nosso Image View, certo? E o Image View e esse linear layout que nós acabamos de criar aqui, os dois eles estão dentro de um outro linear layout, ó, o linear layout Pi, que é um linear layout que tem a orientação horizontal, ou seja, os componentes internos desse linear layout, eles vão ficar um do lado do outro, perfeito? Então, esse Image View, ele irá ficar ao lado de todos os componentes que estão dentro desse linear layout. Então, um for do lado do outro, perfeito? Essa que é a ideia aqui, tá? Sendo assim, dentro desse outro linear layout, esse sim vai ter orientação vertical. Por quê? Porque ele vai ter um título e embaixo dele um subtítulo. Por isso que ele vai ficar vertical. Então, perfeito. Sendo assim, podemos criar aí os dois text views. Então aqui, text view. A largura pode ser match parent, a altura wrap content. Aí a gente insere um texto. Então aqui podemos colocar aqui, ó, Instituto Federal de São Paulo. Então aqui o Instituto Federal de São Paulo, mas notem, ó, que ele ficou grudado aqui, né? Não ficou muito bom. A gente precisa melhorar essa parte do layout ainda, ok? Mas, por enquanto, vamos continuar trabalhando aqui em outras coisas. Vamos fazer uma estilização para esse texto que nós estamos inserindo, tá? E de acordo com as regras do Material Design, que aí é uma convenção da Google para fazer bons layouts, não vou estar entrando muito em detalhes sobre isso agora. Nós vamos utilizar aqui o atributo Style, eu já expliquei para vocês em outras aulas, o para que serve esse atributo e etc. É um atributo que serve para estilização do componente, ok? Então nós iremos aqui utilizar um que já vem padrão da plataforma, ok? Então @android _style /text appearance .holo.medium. Então aqui vai ser uma letra de tamanho médio, perfeito? E aqui podemos fechar esse text view. Perfeito. Então aqui já ficou uma letra maior, tal, ele já herdou uma estilização, essa que a gente passou aqui. Só que ainda, para nós melhorarmos o espaçamento aqui, nós podemos vir aqui no nosso linear layout, o linear layout aqui dos textos. A orientação dele é vertical. E a gente pode colocar uma margem left, ou melhor, margem start, de 16 dp. Pode ser, vamos ver aqui. Perfeito, pode ser 16 dp. Notem também que dentro do componente marcado em azul aqui do text view, do linear layout, o nosso text view ele está totalmente colado ao lado esquerdo do linear layout. Nós podemos também centralizar esse cara, caso a gente queira, ok? Então eu vou colocar aqui também um gravity. Então layout gravity center. Então aí centralizamos. Se nós quisermos centralizar o texto dentro do componente do linear layout, seria apenas gravity, tá? Então aqui gravity center. Então ele centraliza, ok? Mas nesse caso não iremos utilizar esse cara.
Então, apenas usamos o Layout Gravity, que é para centralizar esse Linear Layout que está dentro do Linear Layout Pi, tá? O Linear Layout com a orientação horizontal e aqui o Linear Layout com a orientação vertical. Perfeito. Então, dentro aqui temos o primeiro Text View e aí nós podemos colocar o nosso segundo Text View, ok? Então, aqui, Text View, a largura pode ser Match Parent, a altura Wrap Content. O Text Appearance vai ser o mesmo, tá? A única diferença é que ele não vai ser Medium aqui. Vamos copiar aqui e colar, porque é a mesma coisa, só que... Opa, faltou o texto. Então, aqui, Text. Então, Instituto Federal de São Paulo. Governo Federal. Perfeito. Então, aqui um texto Governo Federal. E em vez de ser Medium, vai ser Small. Porque é um subtítulo, né, pessoal? Tá? Então, aqui fica Small, porque é um subtítulo. Então, o tamanho é menor e tal. É uma outra estilização aqui. Então, perfeito. Já melhorou, né? Já tem um espaçamento entre os itens dentro do Linear Layout Pi, que é esse horizontal. Então, deu um espaçamento aqui da imagem para o Linear Layout. Aqui já temos os textos do cabeçalho, subtítulo, enfim. E temos aqui uma imagem, tá? Aqui eu carreguei uma imagem, eu peguei aqui essa imagem aqui, IFSP. E a gente pode colar ela dentro da nossa pasta Drawable, ok? Então eu vou clicar e arrastar. Vocês podem pegar qualquer tipo aí de imagem na internet ou alguma coisa do tipo e introduzir aí, tá? Vocês arrastem para dentro do projeto de vocês. Aqui, vamos ver aqui o @drawable, imagem IFSP. Então, notem, pessoal, que essa imagem aqui não ficou boa, tá? Sendo assim, a gente vai precisar definir um tamanho aqui para o nosso Image View. Porque essa imagem, como ela é muito grande, ela está pegando o espaço inteiro. É Wrap Content, Wrap Content. Então, a gente precisa definir o tamanho aqui para essa imagem, tá? Então, vamos deixar aqui como 30 dp. E aqui 30 dp. Então, ela ficou pequenininha ali, né? Vamos aumentar um pouco. 60 dp. 60 dp. Ficou maiorzinha um pouco. Eu quero deixar um pouco maior. 80 dp por 80 dp. Então, ficou ali, ó, Instituto Federal de São Paulo. Perfeito. Então, essa primeira parte aqui do cabeçalho nós já fizemos. Podemos mexer em mais alguma coisa aqui. Talvez podemos colocar um padding dentro desse Linear Layout, né? Dar um espaçamento dos itens internos aí. Então aqui um padding de 16 dp. Então notem, ó, que ele pegou do componente para os componentes internos ao Linear Layout Pi, ele deu um espaçamento aqui de 16 dp. Perfeito, gente? Então aqui é a primeira parte onde nós introduzimos aí o cabeçalho e na parte 3 a gente continua a construção do layout. Perfeito? Então até a parte 3 aí, pessoal.